Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Bom dia você que está nos ouvindo, bom dia que você que está nos vendo aqui pelo vídeo. Oi, Sueli, eu sou Daniela Aires e é uma grande alegria estar aqui com você hoje. Bom dia a todos. Cedinho, né? 6 da manhã. Que delícia começar o dia bem. É isso aí, gente. Eu sou Sueli Matos. Eu desejo a vocês uma ótima semana, porque a gente está no comecinho da semana ainda. É isso aí. E a gente sempre trazendo aqui um tema para a gente se conhecer melhor e às vezes a gente conseguir ao longo da semana até o próximo programa já ir fazendo umas modificações na nossa vida, fazendo algumas reflexões, né, Sueli? Com certeza. E hoje o nosso tema é muito especial. Hoje a gente vai falar de inveja. Nossa Senhora, inveja, hein? Hoje nós vamos falar sobre muitos conceitos, como, por exemplo, inveja negativa, inveja positiva. Será que existe, gente, uma inveja positiva? Será? A gente vai falar também um pouco sobre admiração. Então, a diferença, o que é a inveja e a admiração, porque às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? Tem gente que acha que, não, eu admiro, às vezes não admira, às vezes inveja. Ou, eu invejo, a pessoa fala mesmo, eu invejo aquilo, e às vezes nem inveja, às vezes é uma admiração. Pois é, e tem muita coisa, né, Sueli? As pessoas falam, inveja positiva, inveja branca, tem tanto conceito, Muitos conceitos a gente vai falar hoje. Vamos falar. Vamos começar falando sobre o que é inveja. Vamos ver de onde veio a palavra inveja. A palavra inveja vem do latim invidia, que significa não ver ou lançar um olhar ruim, um olhar contrário. Isso é o quê? Famoso mal olhado. Nossa. Lançar um mal olhado. É isso, né? Lançar aquela energia negativa, né? Exato. A inveja significa ver com maus olhos. Basicamente é isso, né, Sueli? E como tudo é energia, imagina só você lançar energia negativa para os outros e você receber energia negativa dos outros. Hoje a gente vai falar principalmente da nossa inveja. Exato, porque às vezes as pessoas falam, porque fulano tem inveja de mim, porque todo mundo me inveja. Tem muito isso, né? As pessoas vão a cartomante, sempre tem, sai de lá dizendo, me disse que tem muita inveja no meu trabalho. Como e se tal. Nós não invejássemos, exato, né? Como se fosse só o outro. Sim. E o pior de tudo é que a gente sabe que a gente também tem inveja e a gente se culpa muito por isso. Então, no momento em que, por exemplo, uma pessoa, às vezes muito querida, muito amada, consegue um bem ou consegue uma promoção, alguma coisa assim, a gente fica com aquela inveja e aí, além da gente ter esse sentimento que não tá fazendo bem pra gente, a gente tem um outro sentimento que é de culpa, de, poxa, eu gosto tanto da Sueli e tô com inveja dela. Isso não é correto. E aí eu começo a me culpar achando que eu tô fazendo uma coisa muito errada Mas isso é natural do ser humano. A gente precisa entender o que é a inveja e como lidar com ela. Vamos fazer uma diferenciação aqui do que seria uma inveja da pessoa e o que seria uma inveja de um bem que uma pessoa possui. Então, quando você tem inveja de um carro que a pessoa tem, você tem inveja do emprego da pessoa, porque você não tem aquele carro, porque você não tem aquele emprego. Você tem inveja do relacionamento de uma pessoa, então porque você não tem aquele relacionamento que você julga que é um relacionamento feliz. Isso é relacionado a coisas que aquela pessoa possui, né? Agora, existe aquela inveja daquela pessoa que ela pode estar numa situação pior que a sua, né? Você pode estar bem, só que você tem inveja da pessoa em si, né? O que aquela pessoa é, na verdade. Então, você tem um cargo super bom, por exemplo, numa empresa. Aí o seu colega, ele recebe uma promoção, né? Essa promoção nem chega ainda no cargo que você tem, mas você fica com raiva que essa pessoa conseguiu se desenvolver de alguma forma, né? Conseguiu evoluir. Então, Exatamente. é uma inveja relacionada à pessoa e não o
que ela possui. Exato. É bem diferente. Um outro tipo de inveja, que aí é uma inveja bem mais preocupante, é aquela pessoa que perde a sua identidade. Então, é uma inveja no nível da identidade do invejoso. O que eu quero dizer com isso? Eu invejo alguém, eu tenho raiva dessa pessoa, mas eu quero ser igual a ela, né? Eu quero ter tudo que ela tem. Então, o que acontece? Eu começo a perder a minha identidade copiando essa pessoa, copiando a forma que ela caminha, a forma que ela se veste, a forma que ela se relaciona, as piadas que ela faz. Tudo. O trabalho que ela tem, eu procuro coisas parecidas. Então, esse nível de inveja é um nível bem preocupante, porque o invejoso, ele perde a identidade, Sim. né? E também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre admiração. Você sabe que até a admiração, tem alguns tipos de admiração que também são muito preocupantes. É porque, na verdade, é uma inveja travestida de admiração. Às vezes a pessoa acha que está admirando, mas na verdade está endeusando de uma maneira que é proveniente da inveja, né? Ela não percebeu, mas é proveniente da inveja. Então, isso é bastante preocupante mesmo, porque chega a ser doentio, a pessoa deixa de viver a vida dela e começa a querer viver como o outro. Então, não é porque ela tem inveja do carro, ela tem inveja de ser aquela pessoa, ela quer ser aquela pessoa. E sabe, vou fazer um comentário aqui, a questão dos fã-clubes. Sim. Né? Claro, obviamente você pode admirar o seu ídolo, mas você já percebeu que tem aquelas pessoas que elas querem viver a vida do ídolo, elas copiam tudo Sim. que o ídolo faz. Então, a questão é a seguinte, é interessante você admirar, mas é interessante você manter a sua identidade. Agora, nós não estamos falando de admiração nesse momento, a gente está falando de inveja, né? De inveja então, mesmo. Essa questão da inveja, realmente, ela não tem um sentimento positivo, ela tem um sentimento negativo. Então, fica um pouco diferente dessa questão aí do fã-clube que eu falei, de você admirar o seu ídolo. Sim. Não, na inveja que você perde a sua identidade, você quer sim ser igual àquela pessoa, mas você não gosta daquela pessoa por ela ser tudo que você gostaria de ser e você não é. Que na verdade a inveja, se a gente for ver lá o mecanismo, ela vem sempre da comparação. Sim. Ela vem sempre do sentimento de que o outro é superior e você é inferior. Seja lá quem for, não importa se a pessoa que você está invejando, de repente tem um cargo inferior ao seu, ou superior, não importa. Não importa. Se você está invejando é porque de alguma maneira você está colocando aquela pessoa como superior e se colocando como inferior, né? Uma pessoa que, por exemplo, voltando ao caso que você falou do fã-clube, né? A pessoa acha que ela está admirando um ídolo, mas a partir do momento em que ela se coloca em 15º plano, ela é um capacho para o artista passar em cima. Só a vida dele que interessa. Só a vida dele que interessa. Pronto. Né? A partir desse momento, ela já se colocou como inferior, como ser humano. E isso é bastante preocupante. E você sabe né? que em programas anteriores a gente falou sobre o processo, né, que nós trabalhamos. Então, o que acontece? Quando a pessoa, ela vive essa questão da inveja, ela não sabe, muitas vezes ela se sente culpada, né? Por que eu estou invejando, como você mesmo disse, né, Daniela? Então, a questão de você passar por um processo de autoconhecimento, você começa a identificar os seus potenciais. Exato. Você entender que você tem, sim, potenciais e que muitas vezes o que você vê na vida feliz da outra pessoa é simplesmente uma projeção. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes eu acho que aquela pessoa, nossa, o relacionamento dela é maravilhoso e o meu é uma porcaria. Às vezes não. Às vezes eu estou projetando, eu vejo naquela pessoa um ideal, só que eu não vivo a vida daquela pessoa, só aquela pessoa sabe como que é o relacionamento dela, só aquela pessoa sabe o dia a dia do local onde ela trabalha, só ela sabe, às vezes o que ela trabalha profissionalmente seria uma realização para mim, de repente nem essa pessoa está realizada profissionalmente. Exato. Então muitas vezes nós idealizamos o outro
como se a vida do outro fosse perfeita e a nossa não. Então, quando você faz um processo de autoconhecimento, você identifica o porquê que você está fazendo essa projeção, o que falta na sua vida, né? Você consegue tirar lá os seus recursos que existem e você nem sabe. Exato, então, é muito legal fazer um processo de autoconhecimento para você entender por que você está sentindo isso. Porque nós todos sentimos isso, porque a inveja é inerente ao ser humano. Aquela pessoa que você está olhando lá, que você idealiza, ela também admira outras pessoas. E inveja outras pessoas. Já invejou outras pessoas também, mas a gente não olha dessa forma. Com a gente certeza. Acha que é só a gente que passa por Sim. isso e não é. E a gente acha que a nossa vida tá ruim. Por quê? Porque a gente está sempre comparando com a do outro, né? A comparação sempre existe. Por exemplo, no Facebook, né? Você vai lá, coloca nas suas redes sociais e tal as suas fotos. É óbvio que as pessoas vão colocar as fotos mostrando o melhor da vida delas. Então, de repente, elas passaram o dia inteirinho. A pessoa passou o dia inteiro brigando com o marido, o dia inteiro. Aí faz as pazes, ai, nossa, me desculpa, tal, nananã. Ai, vamos jantar? Vamos. Aí vai jantar, tira uma foto feliz e tal, que eles acabaram de fazer as pazes e bota no Facebook. Você pensa, como você vê sempre aquele casal sorridente no Facebook, você pensa que o relacionamento deles é um mar de rosas. Mas não, você não viu que eles passaram o dia inteirinho brigando. Então, muitas vezes a gente projeta no outro a grama verde, né? A grama mais verde do vizinho, e você não vê que é uma ilusão sua, né? A pessoa realmente, ela não tá querendo, às vezes, causar tudo isso em você de inveja. Não é para te causar inveja que ela coloca aquelas fotos lá, Sim. mas você fez essa projeção, né? E a gente também vive num mundo muito competitivo, né, Bastante. Dani? A gente não pode esquecer desse aspecto. E aí, o que acontece, né? Pra gente não se sentir culpado, né? Pra você que tá ouvindo e pensar, ai, meu Deus, o que eu faço, né? Eu quero tanto ter o emprego daquela pessoa. Não necessariamente é uma inveja de uma forma negativa. Sim. Então, só pra pensar um pouco isso que você falou da comparação, desde a infância, a gente sempre toca aqui na questão da infância, mas, gente, desde a infância, você tá lá na escola, você fala alguma coisa na classe, o seu professor vai lá e fala, olha, o seu amiguinho falou, sei lá, apresentou o trabalho melhor que você. Sim. O seu amiguinho fez a prova, tirou mais que você. Aí você chega em casa, aí, olha, sua irmã arrumou a cama direitinho e você não. Então, você entende, começa a programar, né, se condicionar que o outro é melhor que você porque ele é diferente de você. Exato. E não é porque a outra pessoa é diferente de você que necessariamente ela é melhor que você. Sim, né? São coisas bem diferentes. São muito diferentes. Eu gosto bem de frisar isso, porque as pessoas, quando elas falam, olha, o segredo da felicidade é você não se comparar. É você não se comparar, tá bom. Aí você tenta não se comparar, né? E você fica ali tentando. E eu passei por esse processo, né? Eu falava, gente, mas assim, eu não consigo não comparar, né? E aí eu descobri uma coisa incrível, né? O cérebro, ele analisa dados, não tem jeito. Se você tá numa fila, o seu cérebro já está analisando se quem está à frente é mais alto, mais baixo que você, se é mais gordo, se é mais magro, se tem o cabelo maior, se tem o cabelo menor. Isso é automático, Isso né? é automático. Nós fomos programados assim. O cérebro funciona assim, né? Não é nem de programado, ele já funciona assim, é natural dele porque ele analisa dados. Mas você percebe que não são dados com valor de julgamento, não. Ele só está analisando dados. Se é mais alto, mais baixo, em nenhum momento o seu cérebro está analisando que você vale menos porque você é mais baixo do que a pessoa que está à sua frente. Ou que você vale menos porque você é mais alto que a pessoa que está à sua frente. Esse juízo de valor, isso vem das programações, né? O cérebro, ele tá simplesmente analisando dados. Você vai passar com o seu carro na rua, ele automaticamente vai analisar se o veículo do lado é maior ou menor do que o seu. Isso, inclusive, é importante no momento que você está dirigindo. Sim. Ele vai ver se aquilo é um caminhão, se aquilo é uma moto, o que é aquilo. Então, isso, em nenhum momento, isso implica um juízo de valor. Então, não é a comparação pura e simples, e sim a comparação com o juízo de valor é que gera inveja. E
esse juízo de valor, obviamente, nós fomos condicionados, né, a fazê-lo. Essa que é a grande questão, né? Antes da gente, da gente fazer a chamada, a Dani, ela vai chamar aqui os nossos intervalos. Só quero passar o nosso contato, né, Dani? Se você quiser passar aí por um processo de autoconhecimento, se você sente que esse programa, né, lá no fundo falou, nossa, acendeu uma luzinha de, nossa, isso acontece comigo, isso me preocupa, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender os meus potenciais, né? A gente fala assim, identificar os recursos que você tem e até treinar outros recursos, né? Isso, habilidades aí. Então, entre em contato com a gente pelo e-mail programauniversopessoal@gmail.com e manda uma mensagem no WhatsApp no 98854-2621. 8854-2621. E agora vamos para os recados agora dos nossos apoiadores. Agora, como a gente falou no começo, tem muitos conceitos, né? Então, tem muita gente que fala, ai, nossa, por exemplo, a pessoa vai viajar. Ai, nossa, fiquei com uma inveja de você, mas olha, inveja branca, tá? Ai, é uma inveja positiva, tá? Porque, ai, é muito gostoso viajar e tal. Ai, que coisa boa que você vai viajar. Existe inveja positiva? Ah, meu Deus. Olha só. Na verdade, a gente vai colocar aqui a opinião de alguns autores, mas esse nome, inveja positiva, não quer dizer que é algo positivo no sentido geral, né? O que a gente quer dizer, o que alguns autores querem dizer é o seguinte, que existe aquela inveja em que eu só fico falando mal da outra pessoa, sabotando a outra pessoa, não querendo que a outra pessoa consiga as coisas. Essa é a chamada inveja negativa, vamos dizer assim, ou só inveja, porque já é negativa por si só, né? Por causa da carga emocional e por causa da energia negativa que você, logicamente, envia para a pessoa e ela te envia, enfim, depende, né, de que lugar você está. Só que quando alguns autores mencionam a inveja positiva, eles estão falando naquela pessoa que inveja e que a partir daquela inveja ela evolui. Então, eu invejo o emprego, o cargo daquela pessoa na minha empresa, né? Eu estou também trabalhando na empresa, mas eu tenho que ser promovida para ter o cargo daquela pessoa. O que acontece? Inveja é negativa sim, porque eu não gosto da pessoa, porque o meu sentimento é negativo. Só que essa inveja me move a querer estudar mais, querer obter mais recursos para conseguir chegar naquele patamar, né, naquele nível. Então, eu quero e eu consigo, só que, infelizmente, é através de um sentimento ruim. Sim. Então, quando eles dizem, os autores falam sobre a inveja positiva, é aquela inveja que te tira do lugar. Então, sim, você inveja e por isso, sabe quando você pensa assim, eu também vou conseguir, já que aquela pessoa conseguiu, e você com raiva fala assim, eu também vou conseguir. Tudo bem, aquilo te moveu, você consegue, aquilo te fez evoluir de alguma forma, só que aquilo não deixou de ser negativo, porque aquilo foi trabalhado em cima de uma energia negativa, né? Sim. Então, quando a gente quando alguns autores se referem à inveja positiva, eles não, de forma alguma, estão dizendo que a inveja é positiva. É só um nome, que é até uma nomenclatura que a gente nem concorda, né, Daniela? A gente nem concorda com essa nomenclatura. Mas dá para entender o conceito, a fundamentação disso dá para entender. Sim, até porque pela etimologia não é possível ter uma inveja positiva, né? A etimologia da palavra inveja é lançar um olhar ruim em cima de alguma coisa, um olhar contrário, é um mal olhado. Então, assim, um mal olhado nunca pode ser positivo, né? De maneira geral. Então, realmente a gente não acredita. É muito diferente do conceito de admiração, vamos falar, porque o pessoal deve estar curioso já. Então, qual é a diferença, né? A inveja, então, é lançar um olhar ruim. E o admirar vem do latim admirare, que significa ad, que é em direção a, ou seja, tem uma coisa de aproximação, e mirare, que é ver, né? Que é olhar. Então, é um olhar em direção a alguma coisa.
no sentido de me aproximar de alguma coisa. Ou seja, eu olho, eu vejo o brilho daquela pessoa e eu não quero que ela não tenha. Eu reconheço o brilho, Eu né? reconheço o brilho. A admiração implica em ver o outro. Porque se você está indo em direção a ele, é porque você viu, você reconheceu o brilho dele. Então, a admiração vai sempre no sentido de eu vejo o brilho do outro e em vez de não querer que ele tenha esse brilho, eu vou em direção a ele para eu me beneficiar desse brilho. Então, você vê que a admiração, ela é, inclusive, bastante inteligente. Ao invés de querer apagar o brilho do outro, peraí, né? Vejo que a Sueli tem tal habilidade. Sim. Em vez de eu querer que a Sueli não tenha, peraí, deixa eu pedir para ela me ensinar. Ou deixa eu pedir uma dica para ela, onde é que ela aprendeu essa habilidade. E vamos, inclusive, Dani, eu quero até comentar isso que você está falando, da admiração, porque eu quero falar um pouco da lei da atração. Sim. Porque, olha só, isso que você falou, né? Se eu admiro alguém, eu lanço energias positivas para aquela pessoa. Sim. Eu quero sim chegar aonde aquela pessoa está, né? No mesmo patamar daquela pessoa, só que com amor, com admiração. Então, a lei da atração vai me trazer isso. Exato. E vai fazer com que isso se mantenha na minha vida. Agora, se eu utilizo a lei da atração com uma energia negativa, eu vou ter aquilo porque eu quero ser melhor do que aquela pessoa e porque eu tenho raiva que aquela pessoa é daquele jeito, aquilo também vem através da lei da atração. Só que... Mas vem nessa energia, vem né? nessa energia, exatamente. Então, é bem diferente, É bem né? diferente. Então, se você quer coisa boa na sua vida, comece a admirar as pessoas. E se Isso. você está tendo um desafio para se livrar da sua própria inveja e passar a admirar, vem fazer um trabalho conosco, vem fazer um processo. Com certeza a gente tem muitas ferramentas para transmutar essa inveja, né? Inclusive- eliminar e colocar uma admiração no Inclusive, lugar. até trabalhar com essa lei da atração, né? Isso, e trabalhar esses sentimentos todos de inferioridade que muitas vezes a gente tem. Sim. Então, bom, o nosso Facebook, nosso Instagram e nosso YouTube é Programa Universo Pessoal. Entre em contato lá com a gente. E quem quiser me encontrar no Instagram é suelimatos.terapia. Meu Facebook e meu Instagram, Daniela Aires. Então, vamos fazer aqui comigo e com a Daniela um processo de autoconhecimento, né? Identificar esse sentimentozinho que a gente tem que atrapalha tanto. Dá uma ligadinha pra gente, manda uma mensagem no WhatsApp no número 988542621, 988542621 e manda um e-mail também, programa universopessoal@gmail.com. Ótima semana pra você, até terça-feira. Um beijo! Você acaba de ouvir pela Mundial Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.